Que a advocacia criminal é a advocacia por excelência, isso ninguém duvida e eu acho que ninguém discorda. E que o advogado criminalista precisa ser uma raça brava, forte, corajosa, eu acho que ninguém também duvida nem discorda. Só que a insegurança é uma recorrente na vida do criminalista, principalmente na vida do criminalista que está iniciando aí nessa senda espinhosa que é a advocacia criminal. Pensando nisso, a Neon vai trazer uma série semanal de dicas, de histórias, de relatos, né, que a gente foi colacionando aí com a experiência de vida e para que vocês possam adquirir um pouco mais de segurança e experiência na advocacia criminal, sobretudo na atuação no tribunal do júri. Só que antes eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal da Neon no YouTube e ativassem as notificações, porque aí vocês vão ter acesso semanalmente às novidades que nós traremos aqui. Eu sou Fernando Nascimento Filho, advogado criminalista. Eu pauto a minha advocacia essencialmente no Tribunal do Júri. Já tem aí algumas centenas de Tribunal do Júri. E eu vou relatar para vocês algumas experiências que eu passei e que pode auxiliar aí na atuação do advogado. Caso número 1. Caso número 1 me aconteceu numa comarca do interior. A gente sabe que o artigo 479 do CPP informa que durante o plenário não pode ser feita leitura de peças, de qualquer tipo de documento relacionado com o caso que não tenha sido juntado até o prazo de 3 dias antes do plenário. Pois bem, é importante, e a gente sempre fala isso nas imersões que nós oferecemos aqui na Neon, é importante que o advogado, principalmente o advogado criminalista, seja atento e atentíssimo à leitura dos autos. E uma dica que eu sempre trago, quando você chegar no dia do plenário, mesmo que você tenha cópia de capa a capa, olhe os autos. Por quê? Me aconteceu que uma vez eu cheguei numa comarca, onde eu ia fazer um júri, e aí os autos tinham 1032 páginas. Eu tinha cópia de 1032 páginas. E aí eu peguei o processo, olhei, tinha 1035. Falei, gente, alguma coisa me escapou? Mas não escapou, né? Porque eu estava ali para olhar. E eu percebi que havia sido introduzido dentro do processo algumas páginas de documento que não foi me dado ciência. Aí, imediatamente, a gente sabe que o CPP também afirma para a gente, né, nos informa que as nulidades, as questões de ordem têm que ser suscitadas imediatamente. A hora que a juíza instaurou o plenário, eu suscitei. Então, nós fizemos uma reunião em apartado, eu, a magistrada e o promotor. Eu pedi, né, pelo artigo 157 ali, que fosse desentranhado o documento, ela não aceitou, então nós fizemos um acordo, eu e o promotor de justiça, que aquele documento ali, como era um fato novo e prejudicial ao acusado, que ele permanecesse nos autos, que a minha resignação deveria constar em ata, permanecesse nos autos, mas que nós não falaríamos sobre ele. Pois bem, no primeiro round, vamos dizer assim, né? Na primeira fala, de fato o Ministério Público honrou com a palavra e a defesa também. Só que em sede de réplica, eu não sei o que passou pela cabeça do colega, promotor, ele acabou trazendo aquilo ali de uma forma até um pouco desleal, o que não é comum. Eu deixo isso bem claro. O Ministério Público, principalmente o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, é uma instituição que me honra muito. Eu tenho, assim, muito orgulho do Ministério Público, tenho verdadeira admiração pelos membros do Ministério Público. E isso aconteceu numa outra comarca, fora daqui, fora do Estado. Pois bem, quando ele trouxe esse documento, eu pedi uma parte, lembrei a ele que nós tínhamos feito um acordo, ele não quis saber, falou da situação, e aí o interessante é que a gente conseguiu, a defesa conseguiu reverter aquela deslealdade ali em favor do acusado. E o acusado, de fato, foi absolvido. Veja, a absolvição nem sempre significa vitória. Eu penso que o advogado criminalista ele deve pensar nisso.
Porque se nós somos essenciais à administração da justiça, nós não podemos também compactuar com a injustiça. E muitas das vezes, e aí grande parte das vezes, a condenação do nosso cliente, se nós soubermos que ela seria merecida, eu acho que nós temos que trabalhar, sim, para ele ser condenado na medida que ele merece. Isso não significa ser desleal com ele. Significa você olhar nos olhos dele antes e falar, fulano, você de fato fez, vamos trabalhar com a confissão, vamos pegar uma condenação, porque a própria, eu acho que o livro de Provérbios, na Bíblia Sagrada, fala que aquele que confessa alcança misericórdia. E se, em última análise, o que a gente pretende é que o ser humano se regenere e se recupere, nada mais justo que ele receba uma reprimenda, mas uma reprimenda justa. E às vezes a condenação é o que ele precisa passar para ele redimir a alma, ele se tornar um ser humano melhor. Dicas do Tribunal do Júri, Neon.